episódio de Mahou no Tsugai no Yomi. E essa brincadeira do gêmeo ST Jorge vai para caminhos obscuros. O episódio começa com toda a turma da CISI reunida à noite. Tudo orquestrado por Violet ST Jorge. Bom, todo mundo tá aqui para participar de um teste de coragem. E já tava na cara que isso tudo iria dar errado. Bom, Violet vai explicar como vai ser. Eles vão ter que passar por 7 locais do campus, por serem conhecidos como lugares com histórias medonhas. E são eles: a velha árvore dos enfocados, o jardim dos eternos perdidos, o jardim para o além, o corredor do buscador de cabeças, o espelho do impostor, a sala das vozes remanescentes e o observatório torcido. Ou seja, é tipo os 7 mistérios da escola, como de explorar em Hanako-kun. Bom, meio que o Rian tava meio que atrasado. E meio que o clima do Rian com o Isaac ainda tá tenso por conta dos eventos com a Filomena. Bom, meio que o Violet vai dar um mapa pra cada um. E cada um vai formar uma dupla, da qual vestirão cada ponto e usarão um garim. E por fim, eles verão um filme de terror no observatório. Mas o Violet não falou dessa noite com os professores, então é melhor eles serem cautelosos. Mas isso não contava com os gatinhos que estavam vendo tudo. Bom, chega a Jasmine, que fala que é maldade não convidarem ela para essa noite. Bom, ela está um pouco melhor depois dos seus sintomas, que ela tem os mesmos sintomas da Lucy e Violet. É melhor não se ceder tanto, Jasmine. E nisso o pessoal meio que já pega meio que as suas duplas. A Beatrice fica ao lado da Sofia. Lógico, elas são inseparáveis. O Marty fica com o Lázaro. Os gêmeos, o Violet e a Jasmine, ficam juntos com o Roy. E o Zoe, o nosso tudo, ficou ao lado da Lucy. E os dois já chegam meio que no primeiro lugar. A velha árvore dos enfocados, onde há 32 anos atrás, foi nesta árvore onde um aluno cheio de arranhões se enforcou. Bom, Lucy acha que eles inventaram essa história. Bom, o Zoe achou que a Lucy não iria participar desses eventos. Bom, ela só veio porque a Cici convidou. E ela se sentiria muito mal se negasse o convite dela, já que ela tava toda sem jeito. E meio que ela ofereceu a trocar de dupla, onde meio que o Zoe era meio que, na verdade, a dupla substituta do Roy. E ela falou que meio que seria um problema se as cobrinhas do Zoe aparecessem. E também seria um saco ela falar com outras pessoas que não sejam meio que o Zoe, a Cici e os outros. Enquanto isso, Cici ficou com Verônica. E elas estão passando pelo corredor, na qual viram o último feiticeiro perder a cabeça durante um experimento. Bom, e Cici começa a sentir um sentimento na qual não sente isso há muito tempo, mas pode ser uma oportunidade. Bom, Cici já garimpa meio que o formulário dela. E Verônica, você é bem dócil e talvez tímida. Tu tá fazendo uma cara que quer puxar conversa, mas não consegue. Bom, Cici fala que ela não é boa em conversar com pessoas. E ela: é só praticar, porque você tá até conversa com o Rian e os outros. E nisso a Cici começa a conversar com a Verônica sobre a Filomena, que foi falado pra ela sair do colégio por circunstâncias familiares. E Verônica: é isso que tem que perguntar? Tu ainda não é boa em começar com tópicos. Bom, ela fala que sabe disso, mas não diz que ela não tem como fazer. Cici soube que a família Sazente serve aos Rickberries, que é a família da Verônica. E a Verônica acha que isso pode ser mudado com uma ordem minha? Cici, querida maga, a sua gente prende alguma coisa? Bom, e quando ela se refere a prender, quer dizer que os descendentes dos feiticeiros ficam presos com suas próprias famílias. Não importa o quão livre seja o mundo, a submissão fica nas sombras. E que pode se ferir muito enfiando o nariz em coisas que elas não devem se meter. E Cici fala que ela já teve experiência de pisar no lado de dentro de alguma pessoa. E a Verônica: então você gosta da Filomena? E a Cici fala que assim, que fica meio preocupada. E a Verônica: entendi, por que a gente não continua andando enquanto a gente conversa? Parece que ela finalmente conseguiu amigos. Essa Verônica aí beira muito ao mistério. Enquanto isso, em um flashback, vemos a bebê Verônica vendo meio que a Filomena meio que vomitar veneno através da boca. E fica meio
nítido que a Verônica tava preocupada com a Filomena. Bom, ela sente pena da Filomena, pois é o primeiro trabalho dela, mas pensar que aí envenenariam no seu aniversário, ela acha que deve chamar muita atenção mesmo. E nisso já vemos um ladinho um pouco egocêntrico e meio podre da Verônica. Nisso, na próxima cena, vemos a avó da Filomena apresentando 3 crianças que são muito mais capazes e resistentes ao veneno do que a própria Filomena. E acredita que meio que serão mais capazes de ficar ao lado da Verônica. Mas Verônica não gostou dessas crianças. Bom, Verônica vê que a Filomena sobreviveu e fala que ela é forte. Bom, a avó dela fala que ela ainda não tá madura. E já decide que quer ela. Pois sendo uma garota é muito mais fácil de conversar. E vou tentar intervir, mas a Verônica fala: Lisbeth, gente, isso não é um pedido. A véia provou seu próprio veneno com essa menina. Nisso, Verônica chega perto da Filomena e percebe um ferimento que provavelmente foi feita pela avó dela. Bom, ela tenta cobrir, dizendo que é por não ter notado o veneno antes de comer. E ela sente muito por ela ter visto isso. E a Verônica: Tu também tá numa jaula, está? Ela fala que ela também tá presa nessa jaula, que é chamada de família. Mas se não dá pra sair, ao menos que seja uma jaula boa. Por isso, ela vai escolhê-la. Bom, a Verônica fala que vai escolher Filomena pra ser sua acompanhante, mas ela ainda insiste que é uma falha. Mas Verônica fala: isso não é um pedido, é uma ordem. E a Filomena: tá bom. E nisso já vemos que essa amizade pode ser uma amizade bem submissa. Pois a Verônica apresenta traços bons, mas ela também tem uma pinta de menina mimada. E meio que ela vê a Filomena como uma amiga, mas meio que ela também tá colocando numa jaula, mas pelo menos é uma jaula bem mais boa do que o escrúpulo que é a avó. E até a própria Verônica fala que ela tá acostumada com veneno, mas ainda tem alguns que ela tá criando resistência. Por isso ela precisa da ajuda da Filomena até lá. E os Rockbackers são uma família de médicos. Mesmo assim, eles estão todos se matando um ao outro. E ela disse isso na maior tranquilidade. Bom, Filomena fala que ela não tem irmão, só o familiar do seu pai, que provavelmente é a Licone. Enquanto a Verônica pergunta o que aconteceu com os pais dela, a própria fala que não se lembra, só soube que eles fizeram algo horrível e morreram. Provavelmente tendo o nariz da avó no meio. E nisso a Verônica já termina de contar seu flashback a Cissy, dizendo: não, é horrível, né? Todos além dela são vilões. E a Cissy nem sentiu o cheirinho de mentira nessa história. Nisso, a Verônica pergunta o que a Cissy quer fazer. Bom, como mestra dela, ela pergunta a Cissy o que ela faria no lugar dela. Bom, a Cissy fala que se houver algo que ela deseja, ela faria. E mesmo que a Verônica, mesmo que não saiba o que é. E nisso a Verônica meio que pergunta de novo, já que é um mundo tão pequeno que não tem nada a ver com ela. E questiona por que quer se envolver tanto com a Filomena. E ela até levanta o queixinho dela falando que ela é fofa. Verônica, querida, às vezes você é muito interessante e às vezes misteriosa. Nisso já vamos ao Violet, que tá com o Urian, que encontra um espelho que se transforma em você quando responde o chamado. Mas ele fala que o Urian não tem graça e pergunta se ele ainda tá emborrado com os acontecimentos recentes. E nisso o Urian meio que pergunta do porquê que o Violet o impediu. E meio que ele tava se referindo ao Urian meio que indo até o Isaac e a Filomena. E o Violet: ah, não. E ele fala: ah, você ia se meter como um idiota. Ou talvez como empata foda. Bom, o Violet quer que de jeito nenhum o Urian trabalhe com a Jasmine. E nisso o Urian pergunta se não é o próprio Violet que vai liderar o Santo Jorge. E o Violet: não sei, os velhotes estão vivendo me enchendo pra fazer isso. Mas sabe, eu gosto de me vestir feito mulher. E o Urian: talvez isso seja útil pra feitiçaria. Meu Deus, Urian, eu acho que isso tá sendo uma metáfora meio que a RuPaul. Meio que o Violet fala que se transvestir é algo muito útil em alguns feitiços. Mas a questão é que ele faz isso porque gosta. E aí tá nem aí pras coisas da família. Aí todo membro da família começou a encher a Jasmine, já que ela era chatinha. E ela tinha cortado o cabelo, na qual começou a crescer. E começou a agir feito homem. Como se estivesse se substituindo. Ou talvez isso seja uma metáfora LGBT bem forte.
E aí fala que a criança é séria demais, que não consegue meio que se safar. E pergunta se o Urian não tá sendo assim. E nisso o Violet fala que nenhum pássaro sabe voar desde o começo. E precisa dos seus protetores que os ensine. Mas dentro dos humanos, há aqueles que nunca são ensinados. E alguns têm suas asas arrancadas ou enterradas por pedras. A maioria dos filhotes não tem sorte ou força para sair no ninho. Diferente do Urian, que foi ensinado e recebeu tudo. E nisso o Urian, vendo isso, ele fala que o Violet tá na mesma posição que ele e pensa até nessas coisas. E o Violet, não! Você não! É que não pensa direito! Isaac merece um prêmio por cuidar de você. Depois de uma conversa reflexiva, é o próprio que começa a conversa reflexiva que quebra esse clima reflexivo. Bom, o Violet pega os garimpos e o Urian se questiona o que ele quer que aconteça. E nisso, o Urian ouve uma voz e é da Filomena bebê que tá no espelho. Quase ser interrompido por um grito, que é só a Jasmine com o Roy e o Kevin. E nisso já vamos pra Filomena e Isaac, que chegam na janela que parece que às vezes reflete a morte daqueles que olham pra ela. Bom, eles não veem nada e a Filomena falaria que seria um problema se visse. Bom, a Filomena dá o garimpo e o Isaac fala que ela pode sair se ela não estiver gostando. E meio que a Filomena percebeu que ele ultimamente tá defendendo muito ela. E pergunta por quê. Se teria algum mérito nisso. Bom, Isaac fala que ela parece se sentir inferior a Urian e até às outras pessoas. E ela se sente igual e não consegue ignorar. Bom, mas é que a Filomena fala que ele é amigo do Urian e que as famílias Farhad são ferreiros. Que a família Screamfort vem dependendo entre gerações. Ao menos eles não são sombras como os Sagarts. E o Isaac, é um problema que crescer com amigos homens quando a gente cresce. Acabamos sendo comparados mesmo sem maldade. E ele é do tipo que aprende errando. E nem mesmo esse flashback mostra o seu verdadeiro rosto. Mas dá pra ver que ele tem cabelinho escuro. Bom, ele nunca venceu do Rian e quando fica mal ou distraído, não consegue se focar nos negócios da família. Eles trabalham com fogo, então qualquer erro pode resultar num grande acidente. E nisso temos um flash onde vemos o Rian, o Isaac, meio que ferido, provavelmente com o trabalho dele. E aí vendo seus pais discutindo. E meio que ele já ouviu as mesmas palavras que provavelmente a Filomena ouve da sua avó. Então ele fala que o Urian acha que não é talentoso. Por isso ele acha que todos conseguem fazer o mesmo que ele. Então ele não entende como eles se sentem, aqueles que não são capazes ou que estão presos. Bom, a Filomena concorda um pouquinho. E o Isaac fala que ela poderia meio que falar com ele. E a Filomena pergunta se ele não vai falar com ele. E pergunta se por que ele continua com ele mesmo com experiências tão ruins. E o Isaac fala que ele não é um rival e nem nada. Então nada que ele diga fará efeito. Mas ele é um bom cara, então ele não consegue odiá-lo totalmente. Talvez sendo por isso que ele está com ele. E a Filomena concorda que ele não é direto, não entende profundamente as pessoas. E talvez seja um pouquinho a parte que ela não gosta dele. E nisso, ambos sobem e o Isaac vê que ela tá presa pelo mundo exterior e por ela mesma, incapaz de se mover, sendo sufocada. E é por isso que ele meio que fala pra Filomena que se eles não colocarem as coisas para fora, talvez eles não sejam capazes de aguentar. Isso valendo pros dois também. E ainda precisa de algumas coisas para seguir em frente. Enquanto isso, Verônica e Cisa chegam no último ponto, o observatório, que é algo que meio que parece um planetário. Bom, todo mundo já chega e o Matt trouxe o filme da vez. Uma avalanche de tubarões que atacam uma montanha nevada. Ou seja, é o Sharknado do Oi. Nisso, o pessoal assiste essa parada de Sharknado. Só que aí a Cici começa a sentir um cheirinho. Enquanto isso, o Rian começa a tentar conversar com o Isaac. E ele tenta se desculpar e o Isaac, olha, eu acho que eu deveria pedir desculpas pra Filomena, independente dela aceitar ou não. Além disso, não vou retirar o que disse e ainda nem pedirei desculpas, além de que você se desculpe com ela. Pelo menos tente. Na verdade, sinceramente, eu quero que você mude. Urian, tá, vou tomar cuidado. E meio que Urian, o Violet falou a mesma coisa. Só que o Isaac meio que sabe que isso fica parecendo que ele não pretende mudar se só a Shay estiver falando. E francamente, ele é estranhamente direto e franco. Alex é um cara bem lento. Bom, o pessoal já termina o filme, mas são descobertos pelo Torrel, que já fala: pô, o filme já acabou. E ao lado dele tava um encapuzado que vai escotá-lo. E o Torrel dá uma piscadinha pro
Violet, indicando que esse aí é o favorito da turma. E o Torrel tenta dar um oi pro Rian e fala: eu não tenho nada a falar com você. E o Torrel: pô, já chegou a puberdade? E Jasmine meio que fala pro Violet que foi divertido curtir com a turma. E o Violet: ah, foi divertido. Só que eu ainda não sei quem você é. E o resto da turma: pô, agora virou Among Us? E nisso já sai um fantasma meio que da Jasmine, que talvez meio que é um fantasma, e fala: a gente brinca de novo algum dia, tá? E todos da turma ficam: Jesus Maria José, o que aconteceu? E o teste de coragem meio que foi um sucesso. Todo mundo se caga nas calças. E meio que o Torrel: foi ótimo usar um fantasma como impostor. E meio que era um estudante de crimes sacrais. Nisso já chega o nosso lindo Elias, falando que a Alexandra está pedindo pra ela vir na enfermaria. E o mais rápido que puder. E no lado de fora do colégio, a loba, impulsionada pelo desejo de salvar seus filhotes, estava prestes a fazer sua próxima presa. E o episódio se encerra aí. Bom, foi um episódio muito divertido, meio que parecendo um filminho de terror. E a gente tá bem no clima do Halloween. E também foi feito pra desenvolver os personagens, principalmente a Verônica, que essa aí é bem intrigante, misteriosa. E o Simon Schweilert, que tem uma metáfora LGBT no meio, mas achei os dois muito engraçados e interessantes. E no próximo episódio teremos o diagnóstico da Cizzy, Elias fazendo amizade com a Licone, perseguindo a Cizzy, e a Lucy vai se juntar nessa com a diretora, e algo relacionado à magia da Cizzy. Esse foi o episódio 16 da segunda temporada de Mahou no Tsugai no Yomi. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tobias e fui!